Olá, amigo do Sport TV, bem-vindo à Torre de Controle do Autódromo de Interlagos. É daqui que a gente vai fazer hoje o nosso Linha de Chegada entrevista, trazendo duas pessoas muito ligadas a este cenário, cada uma ao seu modo. O Castilho de Andrade, que é um dos jornalistas pioneiros da imprensa esportiva especializada em esporte a motor, que fez aqui muitos trabalhos em rádio, em jornal, muitos deles eu tive junto em muitos deles, e hoje é diretor de imprensa do Grande Prêmio do Brasil. E outro nosso amigo aqui, o Bird Clemente, que é um mito da velha guarda do nosso automobilismo, piloto que construiu a sua carreira, a sua fama em cima de muitas vitórias conquistadas aqui em Interlagos e que, acima de tudo, conhece cada camada de asfalto que está por baixo dessas muitas outras camadas que foram colocadas cada vez que a Fórmula 1... Antigamente era cada vez que a Fórmula 1 vinha ao Brasil, agora não mais, mas exatamente essas camadas, essas reformas todas são feitas para que Interlagos atingisse o nível de autódromo internacional que é hoje, a exigência que a FIA faz para todos que abrigam a Fórmula 1. Então nós vamos começar perguntando a esses nossos dois amigos, começando pelo Bird, o que Interlagos representa para vocês e para o próprio esporte brasileiro? Puxa, eu acho que quando a gente começou a nossa história, Interlagos era rústico, como você estava falando naquela época. A gente naquela época não podia imaginar que o automobilismo brasileiro ia se agigantar, né? Que a indústria de automóvel no Brasil, que começou em 1956, ia usar isso aqui como um palco, promoção de venda, desenvolvimento de produto, né? E hoje, eu olho para isso e fico até emocionado de estar aqui com você falando sobre isso, porque isso para nós, da minha geração, conta a história do nosso automobilismo, que hoje é tão importante. Eu acho que é a forma, a meu ver, mais legal de se mostrar o Brasil para o mundo é o automobilismo, é vocês, é esse palco, enfim, nossos pilotos, é a forma inteligente. E eu fico emocionado porque, puxa, me lembro de Interlagos, quando isso aqui era um campo, né, uma pista muito bem bolada, tinha um sujeito na portaria, no Pernambuco, uma porteira de madeira, e ele que decidia quem entrava, quem não entrava. E agora a gente está preocupado... Esse era o Pernambuco. Era o Pernambuco. Depois teve a época do Orozimbo. Orozimbo. Era a pessoa... Será que não é o mesmo? Talvez seja o mesmo até. Era a pessoa, como você disse, era isso. Quem decidia quem entrava, quem não entrava no autódromo. Isso mesmo. Mas hoje, quando eu vejo isso aqui, outro dia eu tive com o secretário de esportes, Walter Feller, pedindo para ele tomar cuidado para blindar ele com a equipe toda que toma conta desse monumento do Brasil, para blindar Interlagos legalmente, né? Para que não aconteça esse nosso palco da história do automóvel, ser invadido por outras coisas alheias, né? O futebol é assim, quando vai o Roberto Carlos cantando Pacaembu, no dia seguinte é um campo de futebol, um estádio, né? Tenho medo disso. Mas aqui pode ser também. Pode ser também, mas... Talvez até menos, não tem o problema do gramado, tudo. Pois é, mas não se desviar, Não sou contra isso não, Brito, eu não sou contra isso não. Não, eu também não sou contra, mas digo o seguinte, não descaracterizar. O autódromo tem que estar voltado para aquilo que ele... É o nosso monumento, Reginaldo. Eu costumo dizer, outro dia até eu tenho aquela teoria do Chiquinho Lameirão, que acha que o circuito antigo que é o bom, que o novo... Eu acho que até que ele tem razão com esse egoísmo da minha geração, né, de ver as coisas do jeito que o mundo andou, a fila andou. Mas o circuito antigo precisaria ser preservado como monumento, assim como é preservada a Serra Velha do Mar, o caminho imperial para Santos, está lá preservado. Isso aqui conta a história do nosso país, dos nossos pilotos, da nossa indústria automobilística. Hoje é a quinta do mundo. Não é? E, puxa, é tão honroso para nós brasileiros e até para mim estar aqui no último andar aqui da Torre de Interlagos, né? Onde ficam os que mandam em tudo, do teu lado, que é o
o grande, eu costumo dizer que você é o arauto do automobilismo brasileiro, né? Certo. Do Castilho aqui também, que outro dia fez um programa tão bonito do aniversário da carreira do Emerson. Fico até emocionado de eu estar aqui falando tudo isso, né? Porque eu acho que isso é a mensagem que eu faço em nome da minha geração, da minha tribo, né? Muito legal. Castilho, eu te ouvi. Essa história de um cenário multiuso, você é contra isso? Eu acho o seguinte, eu acho que isso exige alguns cuidados especiais. Então, se você vai colocar aqui 50, 100, 200 mil pessoas, tem que tomar muito cuidado, porque isso é um autódromo antigo, ele tem que ser totalmente dividido em áreas. Na Fórmula 1, essa divisão é uma coisa confusa, para que nada se estrague, entendeu? Aí você tem áreas pintadas, você tem zebras, tem um monte de coisa. Então, o que eu acho, na verdade, é o seguinte, eu acho que isso se adequa mais para a corrida, entendeu? Então, o ideal é que a gente tivesse mais provas de automobilismo brasileiro, eventualmente até provas internacionais, e que o calendário do autódromo fosse preenchido com o que é mais adequado. Corrida, você pode ter corrida de bicicleta, corrida de moto, você pode até fazer uma prova de maratona, de pedestre aqui dentro e tal. Agora, para você fazer show, essas coisas todas, você tem que tomar cuidados. O Bird lembrou quando o Roberto Carlos faz um show, hoje em dia para estádio de futebol, os caras colocam uma camada de madeira, para evitar que o gramado seja prejudicado num show, entendeu? Então, o que eu acho é que tem que ter cuidados especiais e acho que o espaço aqui é mais adequado para a finalidade para a qual ele foi preparado, ou seja, para a corrida. Tá. O Bird tocou num assunto muito importante e eu queria lembrar até uma declaração sua mesmo, num dos nossos primeiros linhas de chegada. Legal. 5, 6 anos atrás, e que você falou da utilização de Interlagos pela própria indústria. E isso me levou àquela sua entrevista comigo, em que você dizia que nos primórdios do nosso automobilismo, né, quando uma indústria como a Vemag, como a Williams, como a Ford teve equipe, a Dacon, começou a montar suas equipes de automobilismo, seus pilotos contratados, mas que vocês não tinham salário nenhum. Né? Que era o simples fato de ter o direito de botar o seu prazer dentro da pista, disputando uma corrida, já era o próprio salário. Né? Não importa que você estivesse arriscando a vida, naquela época arriscava-se até muito mais. E o que eu quero dizer mesmo é que aquela história que eu queria que você repetisse, de quando você e o Marinho resolveram, por sua iniciativa, convencer a Vemag de que vocês tinham que ter, no mínimo, um carro incomodato para uso. Isso mesmo. Né? É muito legal, porque eu e Marinho fomos os primeiros pilotos de fábrica. O Jorge Letter era o nosso chefe. E ele, não é que ele era pão duro, o dinheiro era curto e tal. E um dia eu cheguei para o Marinho e falei, Marinho, a Vemag patrocinava o Jornal do Eldorado, o Jornal Nacional do Eldorado, quem transmitia era o Boris Casoy, início de carreira, né? Aquele jornal acadêmico, erudito, com aquela voz regular. E a nossa propaganda rolava lá. E eu cheguei para o Maninho e falei, pô, Maninho, eu acho que nós estamos interessantes para esse pessoal. Acho que eu vou pedir um carro de frota para cada um de nós dois. Ele falou para mim, você tá louco? Nós somos dois únicos que corremos de graça no Brasil. Você vai mexer Vamos perder essa boquinha? Vamos perder essa boca. O Jorge vai arrumar uma encrenca para o nosso lado. Ele faz economia até de palito de fósforo. Você vai querer um carro. E eu, no fim, falei com o seu Billy, que ele falou com o presidente da Vemag. Depois de 10 dias, nós recebemos um carro de frota cada um. Foi o primeiro espírito, Reginaldo, que teve no automobilismo brasileiro o reconhecimento de um trabalho de um corredor automóvel. E quando o Christian morreu, o Christian Heinz morreu, o Bino, o Greco assumiu e ele precisava, naquele momento, de um cara pronto, experiente, né? E eu e o Marinho, eu acredito que éramos os mais experientes, porque nós tínhamos muita rodagem, muita hora de voo, né? E daí eu, na sedução do papo do Greco, que ele tinha um papo que eu acabei sendo um salário. Aí vocês foram para a equipe Williams e aí já com salário? Eu fui para a equipe Williams com salário, eu era o único que tinha salário. Depois, o Wilson,
O Wilson... você Era sabe- muita grana na época? Pra época, não? Olha, para a época era uma fortuna. Era. Agora hoje não é nada. Pô. Hoje é dinheiro de cerveja, pô. Mas naquela época, acho que com um prêmio e tudo, dava para comprar um carro por mês. Um Dava, carro por mês? Acho que sim, Opa. acho que sim. A gente ganhava prêmios também, né? Mas enfim, e o Wilson, naquela época, ele era o jornalista poderoso, né? Ele era mais ou menos como você, o Galvão, que tá Wilson Fittipaldi. forte, né? E ele era o pai do Wilson. O Emerson já vinha vindo. E o Wilson mandava a bota em mim, sabe? Porque eu ganhava salário. Ele não falava exatamente isso, mas na perseguição, eu não aguentei aquela pressão. Aí cheguei pro Greco e falei, olha, você dá pro Wilson e pro Luizinho também, porque senão eu vou puxar o carro, não aguento essa pressão. Mas tudo legal. Eu acho que isso é a regra do jogo, né? Não estou falando isso. No final, Era a passagem do amadorismo pro profissionalismo. Foi verdade, é isso mesmo. no final, o Bird foi responsável, então, pelo salário de todos. Fui. Quase Uma só de coisa, quase um viu? presidente sindical. Assim. Olha, não digo isso, porque eu sempre fui calminho, não fui de arrumar encrenca, sou amigo de todo mundo até hoje. Mas eu me lembro que foi sempre. Nós fizemos uma fotografia da Willis aqui na reta de chegada. E o Mauro Salles até esteve comigo em casa, passou o dia comigo e lembrávamos isso. Uma fotografia da Willis, com toda a equipe da Willis, os carros. Aquela fotografia que foi página central de todas as revistas do Brasil. Tá legal. Então eu acho que o automobilismo... O brasileiro sempre gostou de automóvel, né, Reginaldo? Sempre gostou. E naquela época era o automobilismo Tupiniquim, né? Foi com aquele automobilismo Tupiniquim que se construiu toda essa grandeza do automobilismo brasileiro hoje, né, Reginaldo? O Bird, qual foi o melhor carro que você viu andar nessa pista? Ixi. Olha, se você me fizesse pergunta, eu vou te dizer, o que mais me marcou foi o DKV da 1061. Quer dizer, hoje é uma coisa ridícula, né? Mas aquele carro, naquele momento, ele tinha um motor de 110 cavalos e nós descíamos a reta, o retão aqui, a 200 km por hora no rabo dos Corvette, pô. Uma semana antes das 1000 milhas, baixei 4 segundos o recorde da pista, que era do Camilo. Ainda com aquela carreteira com motorzão Corvette, mas com o eixo rígido atrás, né? Aquelas 4 marchas de série, né? Depois ele chegou a ser o carro mais rápido do Brasil. Essa carreteira do Camilo chegou a ter que potência? Não, era sempre o motor de última geração do Corvette, né? E essa carreteira... Quantos ela fez? Eu acho que uns 400, 500 cavalos, né? Como é que vocês faziam um DKV andar tanto assim? Não é que fazia, Reginaldo. A Vemag, tendo sido a primeira, ela era o centro. Todo mundo que gostava, tanto na indústria, tanto no jornalismo, tanto nos pilotos, era ali, tudo acontecia ali. Então, era o melhor mecânico, era tudo. E o motor DKV, ele tinha um problema de resistência, mas ele tinha um torque fabuloso. Então, você imagina, né? Com esse motor da 1061, o Carcará chegou a 214 quando ele estabeleceu o recorde brasileiro de velocidade pura, né? Aquele motor do Carcará está no meu carro 1961, aquela versão de motor. E aquele carro, se você imaginar que da curva 2 aí, eu saísse, vamos dizer, eu e o Marinho devíamos sair a uns 160, 150, tá? Com tranquilidade, o Camilo ia chegar, saiu o Camilo, né? O Catarino, o Camilo, as músicas, ia chegar a sair o quê? A 130, com aquele eixo rígido, uma dificuldade terrível. Sim. Quer dizer, mesmo que ele chegasse no fim da reta a 220, ele não conseguia. E era o único lugar, existia 2 lugares, era aqui na reta de chegada, do meio até que eles eram mais rápidos, e da reta grande reta do oposta. meio até o final. Mas, puxa, naquele carro, 1961, era um espetáculo. Agora, como o carro para guiar, que eu acho que até hoje, viu? Eu acho que uma berlinete era um negócio do outro mundo. Então, o Bird Clemente trouxe imagens disso. Cacílio, que é surpresa até para nós. Vamos dar uma olhada e a gente vê o que dá para dizer ali em cima. Essa é a largada da 1061. Largada tipo Le Mans, né? Essa imagem é do Museu do Automobilismo, do Paulo Trevisan.
Ele tem um acervo lá que você precisa ver. Você precisa visitar aquilo lá, Reginaldo. Eu fiquei bobo quando eu vi essa imagem. Foi assim que tudo começou. Quantos carros a gente tinha aí? 60? Eu largava 40 e poucos carros na New Milhas, né? Era o limite. Era o limite. A largada foi à meia-noite, Acho que sim. Acho que sim. Que era que era a tradição. a tradição, Era né? a tradição. Hoje é diferente, até por causa da televisão, né? Digamos que a televisão trouxe o automobilismo para dentro da casa do cara que está assistindo. Lógico, Legal, está trazendo lógico. mais gente, mas ela necessita de luz. Lógico, Pode até lógico. ter a corrida noturna, mas uma parte dela e não a parte principal. A coisa se agigantou, né, Reginaldo? Eu estava até falando para o meu filho quando eu vinha vindo para cá, a gente comparar, vamos dizer, esse DKV que eu estou falando, 1961, com Fórmula 1, é você comparar uma máquina da datilografia com um computador, pô. Eu era um bom datilógrafo. Os caras hoje são sábios, né? Inclusive os jornalistas aqui, para ser jornalista hoje, para fazer uma prova de Fórmula 1 pela Globo, para o mundo, 3 bilhões de pessoas e tal, assistindo aquilo, precisa ser um sábio, né? Você sabe, Berde, que muitos deles sentem saudades, no mínimo, do barulho da tecla, né? maquininha. Então, hoje você, qualquer laptop hoje, você escolhe o som, né? Então você põe o barulho da tecla ali para lembrar da máquina. Agora, Pois duro é é. voltar o carretel, né? Agora, sabe que eu fico um pouco frustrado, né? Eu preciso tomar cuidado quando eu falo, porque eu estou com 72 anos. Falar para essa molecada é difícil. Falar para vocês é fácil, que vocês filtram, né? Mas, na minha época, se eu fechasse o olho em qualquer corrida, eu dizia um Porsche, uma Ferrari, um Jaguar, não é? Você, aqui no Brasil, um DKV, um Corvette, tal. Você identificava. Hoje é um traço, né? Tudo Até na igual. Fórmula 1, né? Antigamente, na Fórmula 1, nos anos 70, você fechava o olho e já passou uma Ferrari, passou uma Matra, passou um Cosworth. Aí qualquer outro era igual. Mas uma Matra e uma Ferrari Matra, sempre que tem um diferenciado. som muito agudo, tal, do ruído do motor, né? Os V12, né? Os V12, é. Você está com o ouvido treinado, você deve distinguir. Mas eu não consigo Ah, distinguir. não, imagine, dessas equipes atualmente, não. Não, ele é mais pasteurizado. O som é mais Mais pasteurizado. pasteurizado, claro. E o legal, nós estamos falando de Interlagos, estava falando com o Castilho agora há pouco. Interlagos era um circuito que ele separava os pilotos, né? Existia, quando começaram a fazer Fórmula 1 aqui em Interlagos, existia um sujeito que não tinha aquele prestígio, né? De ser um rápido, um cara rápido, que era o Jean-Pierre Jarier, não é? Esse cara dava um show aqui em Interlagos, um show. Aquela volta dele com a Shadow aqui em Interlagos foi... Tanto que ele liderou dava a um corrida, show, liderou a por quê? corrida, né? Porque Interlagos separava os pilotos. Interlagos separava os pilotos. Isso às vezes nós mesmos, na nossa época, às vezes alguém grudava na tua traseira, você ficava, meu Deus, esse cara não me larga. Você ficava esperando chegar a curva 1, curva 2, para se libertar, né? Que a curva 1, o joelho dobrava, o pé levantava, mas dava para segurar, sabe? Mas era difícil o show. É uma época mais romântica, né? Castilho, em Interlagos, 70 anos, a gente tem visto algumas publicações, né? Esse ano de comemoração de Interlagos tem sido feito bastante coisa também. Tem sido feito bastante coisa. A gente teve uma sessão solene na Câmara, que foi uma iniciativa do vereador Antônio Goulart, que é aqui, inclusive, da região de Interlagos. As pessoas que fizeram história aqui de Interlagos, que hoje em dia continuam envolvidas com ele, o pessoal que organiza a Fórmula 1, todo mundo foi homenageado. A gente teve um jantar aqui que reuniu uma opção de gente, vários pilotos, várias dirigentes foram homenageados. Então a data foi vamos dizer, suficientemente marcada. Tal. Tivemos a prefeita Luísa Erundina, inclusive, fazendo o discurso principal, comandando ali a sessão solene na Câmara. Hoje em dia ela é deputada. A Erundina foi muito importante na história de Interlagos, né? Foi muito importante. Foi inclusive, através dela que se trouxe de volta a Fórmula 1. dela e do seu Piero Ganser, vamos lembrar Claro, também. claro. Os dois Piero juntos Ganser, presidente da uniram CBA na esforços época. ali, na época era presidente da CBA e o Brasil naquela época, naquele período, 89, 90, estava correndo o risco realmente de ficar
fora do calendário. O Rio já não estava mais interessado em continuar investindo no autódromo. Aí trouxeram para cá, de repente, foi tudo resolvido em 3 meses. Tá? Aí tem uma história curiosa aí, vou aproveitar para contar, que é a história do primeiro Grande Prêmio da Erundina, que é a corrida de 1990. Foi a única vez que um presidente da República esteve aqui no autódromo assistindo a prova, foi o presidente Fernando Collor de Mello na época. E aconteceu um fato muito curioso. No ano anterior, o Balestre se transformou assim na figura mais odiada aqui do Brasil. O Balestre, que era o presidente da FIA, por causa daquele envolvimento lá do Prost, tirou o título do Senna, deu o título para o Prost, e o Balestre veio. Foi vaiado aqui na época. Veio todo de preto. Na época tinha uma novela lá, a Joana Fon fazia o papel de uma dona perpétua, que o apelido era Tribufu. O público inteiro chamava ele de Tribufu, ele ria porque não sabia o que era. E o Balestre, que era um sujeito forte, assim, tal, ele queria subir no pódio para entregar o troféu junto com o Collor no fim da corrida. Aí o Bernie Eccleston e o Thomas, que é o promotor do Grande Prêmio, o Thomas Valvani, ficaram apavorados. O Balestre vai subir com o Collor, o autódromo vai ter uma vaia monumental. E o Collor vai achar que tem, provavelmente a vaia sobraria para ele. Então, não sei, ia ser vamos dizer, um fiasco diplomático aqui em Interlagos. Tal. Então, o senhor Bernie Eccleston, que é muito articulador, emérito, ardiloso para o sul, faz o seguinte, fala assim, eu vou resolver essa história. Ele inventou para o Balestre uma história que havia no protocolo da presidência da República do Brasil, uma norma segundo a qual qualquer evento esportivo o presidente tinha que subir sozinho no pódio, não podia ter ninguém do lado dele. Nenhuma outra autoridade. Convenceu o Balestre que isso era verdade, o Balestre acreditou e o Bernie, para evitar mais confusão, tirou o Balestre algumas voltas antes daqui do autódromo, pegou, botou no helicóptero e levou para o aeroporto. Aí surgiu o seguinte impasse, a prefeita Erundina trouxe o GP para cá e em tese deveria subir ao pódio. Aí o Bernie por telefone ligou aqui pro Thomas e falou assim, você tem que segurar a Erundina. Porque se a Erundina sobe com o Collor, vai ficar claro pro Balestre que eu inventei essa história toda. Então deixa o Collor subir sozinho. Resultado, o presidente Collor subiu sozinho. Acho que foi a única vez aqui no autódromo, nunca me lembre, que uma autoridade entregou o troféu para os 3 primeiros colocados. Tal. A prefeita Elisa Erundina, até hoje, ela reclama disso, porque ela foi vamos dizer, a grande responsável pelo feito, reformar Interlagos, né? Reduzir a extensão, reformar e resolver isso, ela e o Piero Ganci, assim, em 3, 4 meses e tal. Mas a história foi essa. Tudo foi, na verdade, um grande golpe diplomático do Bernie Eccleston para evitar aqui um fiasco grande que haveria aqui no autódromo. Eu me lembro do Balestre todo de preto e ele, na maior cara de pau, a torcida toda gritando o tribufu e vaiando e ele acenando para todo mundo. O cara era um mágico também, como político, né? Como figura controvertida, claro. Super controvertida. Bom, Bird, vamos agora, eu quero te perguntar o seguinte. Qual é o melhor piloto que você já viu correr aqui? Aqui? É. Olha, Interlagos... Fora você, que sem dúvida alguma está entre os grandes. Tá, né? Olha, Interlagos é um tira-prova, né? E eu vi, por exemplo, vamos fazer um retrospecto, programa que é histórico, né? Eu vi, por exemplo, o Chico era um sujeito... Chico Landi. O Chico, na época do Chico, ele era muito bom. Você sabe, o recorde de Interlagos, quando o Fangio veio aqui, que ele veio... o melhor tempo do Fangio de Interlagos era 3,51. Você sabe quanto o Chico virou com essa Alfa Romeo aqui, com essa Alfa aqui? Que está na capa do livro, daqui a pouco nós vamos falar do livro. 3,46. Tá? Botou 5 esse carro segundos. antigo. Depois, houveram, vamos dizer, destaques, né? Houve o Ciro Caires, na época das Maserati, o Ciro Caires, o próprio Camilo, só que o Ciro era mais inconsequente, não vou dizer que tocasse mais. Eu gostei muito do Ciro. O Fritz Dorey também era muito forte, né? O Marivaldo? Não foi do meu tempo o Fritz Dorey, mas o Fritz era muito rápido. E, Marivaldo Fernandes. E aquela turminha, né, nossa, da própria Willis, né? Aquela turminha dali, você viu, nós éramos em 7 considerando com elas. Vamos lá. Você... Eu, o Luizinho. Luizinho Pereira Bueno. O Chiquinho. Chiquinho Lameirão. O Wilsinho Fittipaldi. Foi pro Campeonato Mundial, né? O Moco
foi para o campeonato José mundial. Carlos Patti. O Emerson foi campeão O mundial. Emerson Fittipaldi, o Luiz Fernando Terra Smith, O Luiz já não era Fernando só Terra época. Smith também, ele ganhou uma 1000 milhas com o Luizinho. Agora, acontece o seguinte, quando eu faço essas Esquecemos de alguém relações, provável, hein? o Carol, Carol Figueiredo. Carol. E ó, vou te dizer, o Carol não era o mais rápido naquela época, mas ele guiava para esses pneus largos de hoje, a história seria contada diferente se tivéssemos esses pneusão. Olha Mas, que beleza, você vê uma belineta daquela. eu e o Luizinho aí, meu amigo está passando um momento difícil, o Greco. Greco, que Pois já é. morreu. O Greco. Esse o cara, chefe da equipe. esse cara foi um predestinado. Eu e o Olha as Luizinho. O Greco foi. Eu, o Ilcinho e o Moco. Essa era a turminha. Os carros da Willis, né? Era uma coisa bonita. A história. José Carlos Patti. José Carlos Patti, poxa, esse camarada foi um desperdício, né? Emerson e Patti no pódio, esse Nossa. 75? Senhora. Mas enfim, foi uma turma. Naquela época, Reginaldo, o piloto convivia muito, mas o espaço para um piloto trabalhar era muito grande. Hoje, o camarada tem que ser um superdotado física e mentalmente, não é? Você que lida com Na isso. época era só talento, puro. Olha, hoje Inclusive, também você nunca fez hoje preparação também mas física na sua vida, fez? Não existia, porque nós não éramos submetidos a esse. Era diferente completamente. O nosso trabalho era totalmente diferente. Hoje, o piloto, quando amarra um piloto, outro dia, há uns anos atrás, me pediram para dar uma volta aqui no Fórmula 3. Pô, quando apertaram o cinto, eu falei, esses caras vão me matar, pô. Muito Porque apertado. O Você se cara, sentiu muito você apertado. sabe, você mesmo viu você falar, você deu uma volta um Do dia, você Fórmula ficou, 1. quando apertaram o cinto de você, Pô, você falou, senti pô, uma claustrofobia ali que... Mas não vai tão longe. O Piquet é um cara que não fazia preparo físico. Ou seja, depois do Piquet, mas o negócio preparo começa- físico na hoje- época do Piquet não se fazia muito. O Piquet não fazia. O Piquet nunca foi um O atleta. Emerson começou, né? Emerson começou já o Emerson depois da sempre carreira, foi de a carreira ter sido iniciada. Na época do Senna já é meio divisor de águas, tá? Porque do Senna para frente o negócio vai O bem. problema é Agora, condicionamento físico hoje do piloto. O cara tem que ter um condicionamento físico a partir de 6, 7 anos de idade. Porque você vê, essa elite da Fórmula 1 hoje, esses caras começaram todo menininho, correndo de kart, e o pai pagando as contas dele. Entendeu? É outro Nós estamos falando de cinto. O cinto na sua época teve uma evolução muito grande, né? Teve. Mas você assistiu parte dessa evolução, que era diferente Eu da de caí hoje, do mas carro, pô. Não tinha nenhum? Não tinha nenhum. No começo, nenhum. Nenhum. Na Willis não tinha cinto de segurança. Não existia. Não existia. Quando é que começou a existir? Bom, começou a existir quando começou na rua a existir, né? Mais ou menos foi na mesma Um época. pouco antes, né? Um pouco antes, né? Olha, Mas era o cinto igual de rua. Olha, não, Reginaldo, mas para você ter ideia, Aliás, antes em ainda era um cinto só de arredondamento. 1964, 65, fazendo uma acrobacia com o Luizinho Pereira Bueno, que eu e o Luizinho Pereira Bueno, nós quando não tinha corrida, nós fazíamos, chamávamos de cirquinho, a gente ia com os Renault no interior fazer acrobacia, eu e o Luizinho. O Greco e o Schmidt, mas eu e o Luizinho que fazia as era o acrobacias. Carlos Cunha da época. Lá. Do Jansuni. É. Jansuni, depois teve no Brasil Euclides Pinheiro, que pegou essa tecnologia do Jansuni. Eu andei no Cinca com o Euclides Pinheiro, eu andei dentro do carro. Isso. Lá